Bom dia. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais extenso pela necessidade que eu vejo de tratar de certos temas. Eu já tratei outras vezes, né? Mas é bom a gente voltar de vez em quando com novidades, né? Com algo para acrescentar para o povo, né? E o que eu vou falar aqui hoje, minha gente, é necessário ser tratado nas igrejas, tá? Você que é pastor, você pode usar o que eu vou falar aqui, pode usar, e acho até que deve, porque o mundo está tratando desde a infância, tá? Crianças de 5, 6, até menos, talvez, já estão tendo acesso de forma errada a esses temas. Então cabe à igreja combater isso, tá? Ensinando o correto. O ideal, na minha opinião, seria ter escolas cristãs que tratariam de forma correta isso, tá? Sendo ministrado por pastores sérios, tá? Que não deixariam o ensino diabólico entrar nessas escolas. Eu sei que existem, tá? São poucas, mas existem. Então, minha gente, eu vou tratar aqui. Você pode transmitir para a sua igreja esse vídeo, pode passar para os grupos das igrejas, ou durante o culto, pode fazer um culto para transmitir esse vídeo, tá? Ou você mesmo pode falar, pode usar as mesmas palavras, irmão. Mas eu acho necessário fazer isso. Mas sem hipocrisia. Se o Espírito Santo te tocar para você abandonar tal prática, faça, tá? Faça. Tá bom? Então é isso aí, vamos orar, porque hoje vai ser. Vou falar o que Deus está mandando falar. Tá? Eu sempre faço isso, na verdade, né? Só que hoje vai ser um pouco mais extenso. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado por mais um dia de vida e pelo que o Senhor vai ministrar aqui a nossos corações nesse domingo. Que teu Espírito Santo, Pai, possa falar antes mesmo de eu abrir a boca a quem está, Pai, assistindo esse vídeo, quem está ouvindo esse áudio. Eu te agradeço por essa vida e por essa oportunidade de entrar no lar do meu amigo e da minha amiga. E que eles entendam que não é pessoal, é uma coisa que o Senhor está mandando falar para a salvação da alma deles e para a saúde física e mental de cada um. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar de sexo, tá? Sexo, a prática do sexo anal. Tá bom, minha gente? Eu estou de antemão avisando, tá? Lá Romanos 1, versículo 26 e 27, diz assim: Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convenha ao seu erro. Gente, o que acontece? Aqui está falando da prática homossexual, tanto masculina como feminina. O que mais caracteriza o sexo é a relação homoafetiva. O que mais caracteriza na relação homoafetiva é o sexo anal e oral, tá? Tendo em vista que é impossível um pênis penetrar em outro pênis ou uma vagina penetrar em outra vagina. Mas o que acontece são que as mulheres chamam as lésbicas de tesourinha, que na verdade são esfregar uma vagina na outra, né? Faz tipo uma tesourinha, né? Acha lá as pernas e esfrega uma vagina na outra. Ou, no caso dos homens, é um colocar o pênis no colado com o outro e ficar masturbando dois ao mesmo tempo. São práticas que acontecem, né, na relação homoafetiva ao máximo que acontece. Mas é impossível um pênis penetrar outro. É impossível uma vagina penetrar outra. Mas acontece isso, né? Então, se as pessoas tiverem noção da
periculosidade, que é penetração anal e o sexo oral, ambos têm perigos, tá? O natural, beijo na boca, tem muito pouco risco, tá? A penetração vaginal, quase nenhum, tá? Quase nenhum risco. Até tem risco, mas é bem pouco. O pior que pode acontecer, se é que é pior, uma gravidez indesejada, só. Tirando isso, não tem risco quase nenhum. Se as pessoas fizessem o correto, entendeu? O mundo estaria bem melhor. Mas por que não fazem? Porque há interesses da elite, tá? A elite quer o quê? Quer que a população reduza. E como vai haver geração de filhos se as pessoas, mesmo o casal hétero, estão ejaculando fora, estão penetrando em anos não engravida. A boca não engravida. Então, a intenção da elite é isso, é estimular. Por isso que na escola, desde criancinha, as pessoas estão aprendendo que é normal, comum você sentir atração por alguém do mesmo sexo. Então, tem interesse, né, para ser divulgado a questão do sexo anal. Porque, aliás, porque boca não engravida, ânus não engravida, né? E, enfim, eu peguei aqui o material, né, que nós vamos estudar, da doutora Keila Freitas. O site o nome dela, né, .com.br, tudo junto, tá ok? O título é Os Riscos do Sexo Anal. Ela publicou em 10 de maio de 2022 e foi atualizada em 9 de janeiro de 2024. Tá bem atual, tá bom? Eu vou ler, né, tem algumas coisas que não são tão importantes assim, eu vou pular, beleza? Mas a maioria eu vou ler. O sexo anal. O sexo anal é bastante comum em relações homossexuais masculinas, mas não são exclusivas desses casais. Trata-se de uma atividade com bastante risco de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Gente, para quem é mais velho, você aprendeu DST. O que é DST? Doenças sexualmente transmissíveis. Eles mudaram a sigla para IST, tá? Que é infecções sexualmente transmissíveis. Não me pergunte por quê, mas mudaram, tá? Em especial o vírus HIV, principalmente quando intercurso pênis-ânus está envolvido, beleza? As infecções sexualmente transmissíveis podem ser passadas de uma pessoa para outra por meio de fissuras e fluidos corporais adquiridos pela relação desprotegida. O sexo anal. O sexo anal é caracterizado por qualquer tipo de estímulo sexual na região do ânus, como por exemplo a penetração com pênis, dedos, brinquedos sexuais e até mesmo estímulo oral usando boca e a língua, né, língua, que eu botou aqui. O ato de maior risco é a introdução do pênis no ânus, tanto para quem introduz com o pênis, né, que é o sexo anal ativo, mas ainda para quem recebe o pênis em seu ânus, que é o sexo anal passivo. No entanto, em todas as formas de estimular o ânus, é importante utilizar, né, produtos lubrificantes. Vamos para isso aqui. Por que esta prática é tão arriscada, né? Vou falar isso agora. O sexo anal passivo. A anatomia do ânus torna a transmissão mais arriscada para a pessoa passiva, aquela que recebe o pênis de outra pessoa em seu ânus. O ânus é o orifício relativamente estreito, de revestimento fino e não é naturalmente lubrificado. E não, ao contrário da vagina, que ela se autolubrifica, né, ao ser estimulada a mulher, né, ela produz um lubrificante natural. O ânus não tem isso, tá, minha gente? Durante a prática sexual, tornando o ato de penetração em si muito mais traumático. Como resultado, pode rasgar, facilitando a entrada de vírus e bactérias.
A extensa área de mucosa comparada à área de mucosa exposta no ânus, aliás, no pênis, perdão, abre uma porta de entrada para qualquer infecção que possa vir junto aos fluidos sexuais do parceiro. Para a pessoa ativa, vírus e bactérias patogênicas presentes em fluidos como sangue e fluido retal, além de uma infinidade de bactérias da microbiota natural do intestino, podem penetrar na mucosa do pênis, na uretra, ou mesmo cortes e feridas presentes no pênis ou dedo, causando doenças. Às vezes, esses cortes são tão pequenos que são imperceptíveis para a pessoa. O sexo anal ativo. Quem introduz o pênis no ânus de outra pessoa está em risco de várias formas. Os micro-organismos patogênicos do parceiro podem entrar no corpo através de quê? Da abertura da ponta do pênis, que é a uretra, o prepúcio, se o pênis não for circuncidado. Circuncidado é quando tira, né, a capelinha, né, na ponta do pênis. Né? A maioria dos homens não são. Mas mais os judeus e outros, né, que é a cirurgia de fimose, muitos não passaram. Tá? Então ainda tem essa pelinha, tá bom? Ou pequenos cortes, arranhões ou feridas abertas em qualquer parte do pênis. Infecções sexualmente transmissíveis, conhecidas popularmente como ISTs. As infecções sexualmente transmissíveis são passadas de uma pessoa a outra por meio de relações sexuais desprotegidas, ou seja, onde pode ter exposição a feridas abertas, sangue e fluidos corporais, capazes de facilitar a entrada desse tipo de doença no organismo. Ao contrário do que muitos se imaginam, esse tipo de condição não é adquirido apenas na relação sexual como penetração. Portanto, todo tipo de atividade sexual sem utilização de preservativos é considerada de risco. Gente, preservativo não é também segurança total e eu vou falar por quê. Pode rasgar. Eu já teve ocasiões, quando eu era novo, né? Eu cheguei a ter algumas relações, né, com mulheres, né, e usava preservativo. Uma dessas ocasiões, né, eu estava com uma dama, né, e com preservativo, tudo bem certinho. Depois que eu terminei, quando fui te ver, o troço tinha rasgado, ou seja, meu pênis estava lá totalmente em risco, sem proteção alguma. Então, não é eficaz. O eficaz, qual seria o eficaz? Você casar na igreja com uma dama, preferencialmente ambos serem virgens e passar o resto da vida juntos. Isso é ideal. Mas eu sei que você não vai pegar doença nenhuma, cara, fazendo isso. Dificilmente, pode até ser que pegue, mas é muito difícil, muito difícil, muito difícil. É obedecer a palavra de Deus. Essa é a verdade. Vamos ver a doença por sexo anal. O sexo anal é o tipo de estímulo que possui mais risco de contaminação por infecções sexualmente transmissíveis. Isso acontece pelo fato da pele que reveste o ânus ser muito mais fina do que outros locais do corpo, facilitando assim o surgimento de microfissuras e machucados. Algumas das principais doenças sexualmente transmissíveis que podem afetar uma pessoa praticante do sexo anal são HIV, HTLV, clamídia, gonorreia, herpes genital, hepatite B, hepatite C, sífilis, HPV. Além dessas, algumas outras infecções podem ser causadas por vírus e bactérias durante o sexo anal, sendo elas a hepatite A e o E. coli. Aí fala, né, sintomas de uma IST anal, vou parar por aqui, já falei coisa pra caramba.
Então você pode ler o restante, tá? Inclusive o que eu já falei, nesse site que eu citei, tá bom? Doutora Keila Freitas, tudo junto, .com.br, tá ok? Então fica essa dica. Óbvio, você só vai obedecer se você tiver juízo e for temente a Deus e não tiver e quiser ter saúde, tá? Que eu vi, por exemplo, na época da pandemia, cara, o pessoal cheio de frescura, né? Mas não posso tocar ali, não posso aqui, mas no quarto fazia um monte de absurdos aí. Botava a língua e a boca em vários lugares que, pelo amor de Deus, né? Então mas fica aí a dica, tá bom? Reflita, ora, Deus. Se você se arrepender disso, se você não quiser mais essa prática, peça perdão a Deus, confessa a Deus. Pode ir pro inferno, aí já é outra história, tá? No caso, um homem com uma mulher que tem essas práticas, né, casados. Não sei, não sou Deus, só Deus sabe. Mas eu entendo que se o cara fez algo para um uso, você está usando para outro, isso deve deixar o cara meio frustrado, não acha? Se você faz por exemplo, você compra uma televisão e quando liga não funciona a imagem, só quer transmitir áudio, meu irmão, tipo um rádio, pô, você vai ficar frustrado, não vai? Se Deus fez um orifício para somente para isso, para expelir excremento, e você está usando para ter prazer sexual, ou proporcionar prazer sexual para outra pessoa, você não acha que o cara que fez esse orifício vai ficar feliz? Não vai, filho. Não vai. Além de outras coisas que eu já ouvi de pessoas que causa, o cara não fala aqui, mas causa prisão de ventre, por exemplo. E tem ocasiões que não segura as fezes. Eu, por exemplo, quando fazia seminário, eu ali na Praça Bandeira, para pegar o ônibus para vir para cá, que não tinha mais trem quando saía, eu tinha que passar por baixo daquela estação ali, que eu gosto que esse nome, Praça Bandeira mesmo, né? E tinham ali uns homens travestidos que faziam um programa. Cara, eu fico cansado de ver isso. Toda hora tem que ir no canto passar com papel higiênico para ali poder. Não segurava as fezes, cara. Não segurava. Né, eu tive um rapaz que eu trabalhei com ele, que ele teve que fazer cirurgia de restauração, porque ele recebia a penetração de 2 pênis ao mesmo tempo no orifício anal e não segurava também. Ele teve que fazer uma cirurgia para resignação. Então eu te pergunto, vale a pena isso, gente? Pelo amor de Deus, vale a pena? A vagina pode perceber o que for, ela volta ao normal, ela não fica ali, danificada. Então fica essa dica, tá bom? Ora a Deus, reflita. Se precisar, veja de novo esse vídeo. Se quiser usar ele na sua igreja, pode usar. Pode passar o link para os grupos da igreja, pode passar para os irmãos pessoalmente. Pode você repetir o que eu disse aqui, pode usar o site que eu citei, os textos bíblicos que eu citei. O importante é que o maior número de pessoas possa ter essa informação, porque as escolas estão ensinando justamente o contrário, tá, minha gente? Eu estou falando coisa na minha cabeça, é Bíblia, e é uma doutora que está falando, tá? Uma profissional da área da saúde, então não é qualquer um, tá bom, minha gente? Então, Jesus Cristo nos abençoe, Jesus Cristo nos guarde, nos dê a paz, fique com Deus, porque Deus também vou. Tchau.